Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a doutora Rebeca Ladim. Tô muito feliz com você aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar sobre um tema bem bacana, que é a adolescência. Eu adorei falar sobre isso, adorei escrever esse roteiro. Eu acho que eu coloquei umas dicas bem bacanas aqui para você que é adolescente ou para você que é papai ou mamãe de um. Então vamos lá, tá? Primeira coisa, vamos falar sobre a adolescência. Se você não está passando por essa fase, você já passou. Considerando aqui entre 12 e 20 anos, que é um adolescente mais novinho, até um jovem adulto, tá? E a gente sabe, pessoal, que é uma fase de muitas mudanças. A gente muda, o nosso corpo muda, nossa cabeça começa a mudar, a gente começa a ter um tanto de conflito psicológico, ai, quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, o que eu quero da minha vida. A gente começa a achar os nossos grupos, nossas turmas, a gente conhece coisa boa, conhece coisa ruim, a gente começa a ter mais liberdade. E nisso tudo, com esse tanto de transformação e mudança que acontece na nossa vida, a nossa saúde bucal também muda, tá? Então, eu quero falar aqui algumas dicas de coisas que vocês têm que prestar atenção para que a sua saúde bucal fique em dia e fique bem ao longo da sua vida toda, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou contar um BO que aconteceu comigo, tá, gente? Porque olha só, pra quem não sabe, eu sou filha de odontopediatra, então graças a Deus, ao longo de toda a minha infância, eu e minhas irmãs, a gente sempre teve a saúde bucal em dia. Nunca tivemos uma cárie, nunca tivemos um problema, graças a Deus sempre foi tudo certo. Por quê? Porque minha mãe ficava no nosso pé, né? Só que a Rebeca virou adolescente e a Rebeca começou a achar que sabia de tudo e começou a ficar descuidada com a saúde bucal dela. Então, gente, eu ficava o dia inteiro chupando bala, achava que não ia dar nada, porque é só uma bala. E a gente não presta atenção, come uma, come outra, aí come doce, aí toma refrigerante, come bobagem, come fast food. E aí, o que aconteceu, gente, comigo? Acho que eu nunca contei isso pra ninguém. O que aconteceu comigo? Tive minha única cárie, acho que foi por volta dos 15 ou 16 anos, foi nessa idade assim. Tive a minha única cárie e como se não bastasse, isso que é o BO. Como se não bastasse, eu tive uma cárie no meu segundo molar inferior, no meu lado direito, tá? E o que aconteceu? Deu canal, ou seja, tipo, vamos colocar assim pra quem é leigo, a pior coisa que podia acontecer. Além disso, depois eu tive uma fratura do meu dente e eu tive que fazer aumento de coroa, fazer uma restauração, que a gente fala que é uma peça, tá? Então assim, tudo que podia acontecer de ruim aconteceu. E aí, o que eu só lembrava? Da minha mãe falando: escova seu dente, escova, Rebeca, para de ficar chupando bala, para de ficar comendo bobagem. Então, lembra do meu caso, tá? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso tudo? O perrengue de adolescência, tá? Então, eu vou falar aqui algumas dicas, depois desse caso que eu contei, algumas dicas que a gente tem que ficar de olho, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dica: cuidado com a sua alimentação, tá? Que nem eu falei, quando a gente é criança, os nossos pais, nossos responsáveis, eles cuidam muito bem do que a gente come e do que a gente faz. Tem esse controle, o ideal é que tenha, né? Na maioria dos casos tem. Só que quando a gente começa a ficar adolescente, vou ter aula à tarde na escola, vou almoçar com os meus amigos, vou pra casa da minha amiga, vou fazer isso e aquilo, você começa a comer fast food, fica tomando refrigerante, tomando suco com açúcar, come bala o dia inteiro, aí começa a ter o crush e eu vou chupar essa bala aqui ou esses chicletes com açúcar pra não ficar com mau hálito quando o crush chegar perto de mim. E aí o que acontece? Você fica beliscando o dia inteiro e a gente esquece mesmo, ou também não dá muita importância porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente e não escova o dente. Então, pessoal, presta atenção no que vocês comem. O segredo para não ter a doença cárie é não ficar beliscando ao longo do dia. Se você quer comer um chiclete ou quer comer uma bala, escolha alimentos sem açúcar, tá? O ideal é não ficar comendo, mas se você vai comer, compra um sem açúcar. E presta atenção no que você come, porque além da sua saúde bucal estar em risco, o seu corpo está em risco também. A gente sabe que ficar comendo produto industrializado, comida embutida, enlatada, fast food, refrigerante, isso tudo só faz mal pra gente. Então, vamos tomar esse cuidado, tá bom? Segunda dica: fique de olho na sua escovação, tá? Que nem eu falei, a gente vai ficando mais preguiçoso, a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, mas acontece, principalmente se você tem uma dieta muito descontrolada em questão de ingestão de açúcar, viu? A escovação mais importante, gente, é antes de dormir,
tá? Porque você, quando tá dormindo, você não tá falando nem comendo, a nossa produção salivar cai e é como se o dente ficasse mais desprotegido. A Rebeca, então, se eu escovar só antes de dormir, tá bom? Não, claro que não. Mas é aquela coisa. É melhor você só escovar, mesmo que não capriche, e na noturna, antes de dormir, caprichar. Viu? O ideal é escovar muito bem todas, mas presta atenção nisso, tenta não ficar beliscando e escova pelo menos depois do café da manhã, depois do almoço e escova antes de dormir. E lembra do fio dental, tá, pessoal? Uma coisa muito importante nessa fase também, que é como normalmente os pacientes usam aparelhos fixos, a escovação fica muito mais difícil, porque tem um aparato metálico ali na sua boca, você tem um aparelho que atrapalha e dificulta a escovação. Então é mais um motivo ainda para você cuidar da sua dieta, tá bom? Eu tenho inúmeros pacientes adolescentes que eu tenho que ficar no pé, porque fica o dia inteiro chupando a danada da bala com o aparelho. Se esse aparelho já é um problema, imagina com, tá? Então presta atenção nisso. Terceira dica, você tá cheio de dente novo e dente que não cai, tá? Eu brinco com os meus pais, gente, eu gosto de brincar com os meus pacientes, com os meus pais, é o seguinte: Deus deu uma chance pra gente quando a gente é criança, que deu a dentição decídua, que são os dentinhos de leite, pra depois ter os dentinhos permanentes. Claro que eu não posso descuidar dos dentinhos de leite, porque isso pode refletir nos permanentes. Mas assim, quando nós somos adolescentes, normalmente a gente termina de trocar os dentinhos até 12 anos de idade. Depois, entre 12 e 14, nascem os segundos molares. E entre 17 e 19 anos, se você for ter, nascem os terceiros molares, que são os sisos. Muita gente sabe que o dentinho às vezes não nasce, fica incluso, é um assunto para outro vídeo. Mas então por que eu tô falando isso? Você só tem dentes novos e são dentes que vão ficar ao longo da sua vida inteira. Então você tem que cuidar muito bem. Eu sempre falo com os meus pacientes, a gente tem materiais restauradores maravilhosos, técnicas maravilhosas que, graças a Deus, conseguem garantir a qualidade de vida do paciente. Mas nada nunca é tão bom quanto o nosso próprio dente, não é verdade? Então vamos prestar atenção nisso. E uma outra coisa muito importante, quando a gente está nessa fase entre 12 e 14 anos, que nem eu falei, que nascem os segundos molares, quando eles estão nascendo, eles ainda ficam, eu falo que ficam abaixo, eles ficam fora da oclusão dos outros dentes. Então, como é um dentinho que está mais abaixo, você vai ter que prestar atenção com mais cuidado na escovação dele, tá bom? E o nosso dente, depois que ele nasce, ele passa por um processo que chama maturação pós-eruptiva, que é como se fosse um amadurecimento do esmalte mesmo. Então, até isso acontecer, ele é um dentinho que é mais sensível, que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, presta atenção nisso, o seu dente vai ficar o resto da vida. Garanta que ele fique bem, que ele fique saudável e que fique íntegro. Dica: diga-me com quem tu andas e eu vou te dizer como a sua saúde bucal é, tá? Brincando com isso, o que eu quero dizer com isso? Na adolescência é a fase que a gente tem primeiro acesso, os adolescentes têm o primeiro acesso a algumas coisas como drogas lícitas e ilícitas. Álcool, cigarro e até algumas drogas ilícitas mesmo. Não vou entrar no aspecto de saúde geral, porque a gente sabe que isso só faz mal, mas pensando na nossa saúde bucal, isso que eu quero que você tome muito cuidado. Se poupe disso. Por quê? Pensando apenas no álcool e no cigarro. Uma pessoa que faz uso frequente disso pode ter mau hálito, doença periodontal, pode ter câncer bucal, pode ter um desgaste muito severo dos seus dentes, relacionado à erosão dentária. Os dentes ficam manchados, ficam feios, a boca fica com gosto horrível. Então, gente, isso só faz mal, além de pensar naquilo como um vício, que a gente sabe que aquilo ao longo prazo pode fazer muito mal para a pessoa. Então, fique esperto com isso, tá? Se poupe disso, tome muito cuidado, não se deixe influenciar por isso. Quinto tópico: piercing e beijo na boca. Tá? Vamos lá. Piercing, normalmente os adolescentes ficam com muita vontade de fazer tatuagem e piercing. Tem o piercing que faz no corpo, no nariz, na orelha, sei lá. E os intraorais, que aí normalmente as pessoas colocam no lábio, colocam no freio lingual, colocam no meio da língua. Falando sobre os piercings e intraorais, aquilo ali é um perigo. Porque, gente, a nossa boca é um universo de micro-organismos. Tá? Existem cerca de 700 diferentes espécies de micro-organismos na nossa boca, com mais de 50 bilhões de bactérias. Então você imagina o que é aquilo ali.
Quando você coloca, pessoal, um piercing intraoral, e quando eu pego o paciente, eu peço para tomar muito cuidado. Assim, o ideal é não ter, mas se tem, para tomar muito cuidado e prestar muita atenção e pensar muito bem se quer fazer isso mesmo. Por quê? Quando você tem um aparato intraoral, um aparato metálico, essa perfuração aumenta o risco de muitos problemas, como hemorragia descontrolada, edema, dor, infecção, transmissão de doenças como hepatites e até mesmo HIV. É uma coisa muito séria, não é pra ter aquilo ali na nossa boca, tá? E se a gente for pensar no beijo, mostrou que se você beija uma pessoa por 10 segundos, você pode trocar até 80 milhões de bactérias com aquela pessoa. Então, gente, eu sei que essa fase é uma fase que a gente tá se descobrindo, que descobre o primeiro crush, descobre a paixão, descobre o amor. É uma coisa muito gostosa e natural de todo mundo, mas cuidado, pelo amor de Deus, não sai beijando qualquer boca por aí, toma muito cuidado, lembra desse tanto de bactéria que você tá trocando com a pessoa, então fica esperto. Sexta dica, pessoal, vamos falar sobre transtorno alimentar e erosão dentária, tá? O que acontece? Infelizmente, muitos adolescentes, especialmente as meninas, passam por episódios de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. A anorexia é a inanição deliberada e autoimposta de ingestão de alimentos, tentando seguir algum padrão de beleza que a pessoa acha que é o ideal. E a bulimia é aquela pessoa que apresenta uma ingestão descontrolada de alimentos, come de tudo e depois, como forma de punição e para tentar compensar aquilo, se submete a vômitos, a ingestão de medicamentos laxantes, como laxantes ou diuréticos, tá? O problema de pessoas que têm bulimia e fazem esse vômito, forçam o vômito, porque a gente sabe que quando a pessoa tem esse problema é muito recorrente, o vômito, ele é muito ácido e essa acidez que ele provoca na nossa boca vai causar uma destruição não bacteriana do nosso dente, que é a erosão dentária, tá? Então, gente, vamos ficar de olho, você como responsável e você como cirurgião dentista e você, meu amor, que é adolescente, e você que tá me assistindo, se por algum motivo você tá aqui e tá passando por isso, não faça isso com você mesmo. Você não precisa disso, você é lindo e você é linda do seu jeitinho. E se você tá incomodado com o seu corpo, como todo mundo já ficou em algum momento da vida e com alguma coisa, procure meios saudáveis e meios bacanas para você para tratar isso. Atividade física, procura um nutricionista, procure ajuda com seus pais. Se você está passando por esses episódios, é muito importante que você procure ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Não fique sozinho nisso. Por favor, tome muito cuidado. Pense na sua saúde a longo prazo, pense nos seus dentes, pense na sua boca. Você não precisa fazer isso com você mesmo, tá bom? E, pessoal, como última dica, eu quero falar aqui com os meus colegas, com os cirurgiões dentistas. Quando a gente vai atender adolescente, eu sou odontopediatra. Eu tenho muitos pacientes adolescentes, mas eu tenho alguns pacientes que vão ficando mais velhos e dependendo do perfil do paciente mesmo, que eu gosto de encaminhar para um cirurgião dentista que atenda adultos já. Quando a gente vai atender adolescente, a gente tem que falar muito da linguagem deles, certo? A gente não pode ficar querendo impor nada e ser mandão e nem bravo e tentar falar no dialeto deles mesmo, porque eles precisam sentir que a gente está ali para ajudá-los e não para puni-los, entendeu? Então, se você é odontopediatra e tem esse controle e aquele determinado paciente está indo bem com você, beleza. Se você acha que não está tendo o resultado certo ou se você acha que ele está passando por alguns outros problemas, procure o responsável ou também um caminho para a pessoa que você acha que vai ter mais habilidade para conversar com ele, para falar no nível, no dialeto dele, vamos colocar assim, tá? Então, gente, essas foram as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um tema muito legal, eu gostei muito. Uma dica de amiga é assim: cuidado nessa fase, não fica comendo bobajada, priorize uma dieta mais saudável, não liga para esses padrões de beleza sério, que padrão, cada um tem o seu. Você é lindo e linda do jeito que você é. Você não precisa se submeter a nada pra atingir uma coisa que é de verdade. A gente não precisa disso. Não se cobre tanto, se ame mais.
Aproveite essa fase, que é uma fase de muitas mudanças, mas é uma fase muito gostosa, uma fase muito divertida. E é isso, tá? Cuide muito da sua saúde bucal, escove bem os dentes, não come bobagem. E, por favor, se você gostou, curte, compartilhe, comente. Eu quero abrir aqui embaixo a discussão de outros temas. Se tem alguma dúvida ou se tem alguma coisa que vocês acham importante falar ou ponderar, por favor, falem aqui comigo, eu tô muito aberta e eu queria agradecer mais uma vez, tá bom? Muito obrigada, um beijo.